Seminário de número 5, aula de número 13, estamos falando do Lacan, estamos falando do lapso. Falamos na aula anterior sobre o lapso, fizemos uma distinção entre o xiste e o lapso. Xiste é intencional e tem o reconhecimento do outro. O lapso não. No xiste tem a fusão, né, dos significantes que criam um novo sentido. No lapso, sim, também tem uma fusão e a criação. Só que a grande diferença que a gente falou, que o Lacan fala que a distinção entre o xiste e o lapso é que essa criação no xiste é intencional e no lapso não é intencional. Bom, se o camarada lá tá fazendo vários trocadilhos na rima, na rinha lá lá no centro de São Paulo, tal, tem a plateia que reconhece quando o cara faz os trocadilhos e cria uma coisa nova, genial. Bom, no lapso o cara não faz isso intencionalmente. Sabe qual contexto que isso vai aparecer? Bom, tô lá eu com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com a minha marida, ou com. Enfim, você tá com seu companheiro, com sua companheira, com seu parceiro, com sua parceira, e de repente você vai chamar ele e chama pelo nome da sua mãe, ou chama pelo nome do seu pai, e você se vê surpreendido, falando: Meu Deus, por que que eu chamei o meu marido pelo nome do meu pai, ou por que que eu chamei a minha esposa, meu namorado pelo nome da minha mãe? Que troca, e foi algo esperado, não foi consciente, intencional, foi algo inesperado. E aí que tá a questão do lapso. O lapso não é intencional. Então, já de cara, o Lacan faz essa distinção em relação ao xiste. Não é intencional, não tem a intencionalidade, não tem a busca pelo reconhecimento do outro. E por que não tem a busca pelo reconhecimento do outro? Porque o cara não estava com a intenção, a mina não estava com a intenção. Surgiu, e surgiu de forma inesperada. Pega o sujeito, Lacan vai falar, que vai pegar de surpresa o próprio falante, e que o lapso tem como característica o quê? Uma verdade inesperada, né? Tem a produção de um novo ser verbal, né? Já que eu não tô falando, que ser é esse que tá falando? O ser é verbal, porque falou. Aí vai falar o nome do meu marido, falou o nome do meu pai. Vai falar o nome da minha esposa, falou o nome da minha mãe. Então, é um ser que não fui eu e é um ser ainda verbal. Então, o Lacan faz isso, né? Que ambos os casos, tanto no xiste como no lapso, tem a criação significante e essa criação produz um novo ser verbal. É assim que o Lacan fala, criação de um novo ser verbal. O etre-verbal. Tá, e a diferença crucial, então, tá na intenção e na busca de reconhecimento do lado do xiste, enquanto no lapso vai sempre emergir esse novo sentido, ambos são novos sentidos, mas vai emergir, ambos são novos sentidos que emergem por meio da fusão, da condensação, se você quiser falar em termos freudianos, o Witz, né? Ambos são construções metafóricas, porém, entretanto, no caso do lapso, é uma construção de um novo sentido inesperada, né? Por isso se torna uma verdade. E que verdade será que está por trás do lapso, hein? O fato é que tem um sujeito, um ser verbal, né? Tem a criação de um novo sentido, como o caso que a gente falou na aula anterior do como que é o seu casamento? Como anda o seu casamento? Meu casamento anda maritavelmente. E o cara por trás disso tem um cara que não consegue, é insuportável para ele dizer, ele não consegue dizer naquele momento que esse casamento tá ruim, tá difícil, tá angustiante. Mas essa palavra escapa, e escapa sem intenção, sem que ele queira, e por isso é um lapso, teve um lapso aí. Opa, não era para mim falar isso, falei, escapou. Assim como escapa quando você chama seu marido de pai, a sua mãe, a sua namorada de esposa, da sua mãe, por aí vai. A coisa escapa. Então é uma verdade inesperada. Foi isso que a gente falou na aula anterior e a gente vai continuar falando sobre lapso. E aí o Lacan vai fazer o quê? Uma introdução, vai introduzir uma distinção bem sutil. E aí ele vai buscar lá no caso do Heine, que a gente falou nas aulas anteriores. Volta lá para você assistir, para você entender, né? O Heine, tal. E aí o Heine é o quê? O Heine, um personagem que chegou e falou o quê? Falou, ah, pô, como foi o meu encontro lá com o Rothschild, o Ricão? Bom, foi, é, foi um encontro familionário. Oh, de onde que veio isso? Surgiu essa palavra, só que foi intencional, né? Porque que ele estava querendo dizer que foi um encontro familiar com um milionário. E aí ele foi xistoso. Por quê? Foi um xiste isso. Porque ele usou essa palavra com
o personagem usou essa palavra, familionário, que é uma nova palavra que não existe no dicionário. Então ele cria um novo sentido. E isso tem um nome, é XT. XT, tá bom? Familionário. E aí a gente volta o Heine. Então a distinção que o Lacan do xiste para o lapso, aí ele vai falar do Heine, né? Que no caso do Heine, no familionário, isso é o quê? Um advérbio. Um advérbio. Ai, Rodrigo, você está viajando, o Lacan está viajando. Não, calma, vamos lá, presta atenção. Você vai ver que não, é muito interessante isso. Ó, lembra que eu disse o advérbio é uma palavra que modifica sentido, um verbo, um adjetivo, ou até um outro advérbio, e aí dá adiciona uma circunstância à oração? Beleza. Então, o que que o Lacan está falando? O que que o Lacan está falando? Que o advérbio familionário, né, descreve uma maneira de ser, né? Já o lapso, enquanto o familionário, enquanto o xiste descreve, funciona mais como advérbio, porque descreve uma maneira de ser, né? Tá descrevendo ali uma circunstância, né? Já o lapso, não. O lapso, ele tá mais para uma criação significante, né? Uma criação significante. Lembrando que tanto o X como o lápis são criações do significante, é isso que está por trás, né? E o significante cria verdades inesperadas, tá bom? E aí, o que está por trás? Uma criação de significante que ela poderia se substanciar. Então, se no X a gente tá mais com o advérbio, no lapso a gente tá mais com o substantivo. E aí, lembra que o substantivo é o quê? Nomeia seres, lugares, qualifica fenômenos, né? Sentimentos, ações. Então a gente pode dizer que é uma criação metafórica, né? Que tem o potencial de qualificar, né, de qualificar seres, lugares, objetos, sentimentos, ações, fenômenos. Então, o que está qualificando esse lapso, hein? O que está qualificando, né? E aí, lembra a gente falou do ambos, tanto xiste como o lapso, eles são uma criação significante que produz um novo ser? Então, no lapso, então, o que que a gente tem aí? O que que a gente tem? A gente tem, então, uma espécie de um ser, uma nova entidade, né? Uma nova entidade na linguagem. E aí a gente usou o caso na aula passada do clínica lá, do Lacan, que o cara fala, como que anda com sua esposa? Maritavelmente. De maritável e miseravelmente. Juntou os dois, criou-se então esse maritavelmente. Está substanciando, está qualificando. Tá, então, segundo Lacan, né, tá dando uma criação, né, do camarada inesperada, né, que funciona como uma entidade na linguagem, né? E por quê? Porque é uma entidade, como a gente falou antes, que produz um novo ser verbal, né? Inesperado, é algo novo. E aí essa entidade verbal linguística, né, ela vem através do lapso, né? Então, o que que está demonstrando, segundo Lacan? Demonstra que o significante ele opera e produz sentido. É isso. A grande parada é essa. Vai operar e produzir sentido no lapso, independente da intenção ou do conhecimento consciente do sujeito. É isso, o lapso é isso. Independente da consciência do sujeito, ele vem, né? Tá bom? E é isso. E aí